Hoje eu separei para vocês uma lista sobre as cidades mais baratas que você vai achar em Portugal. Então fica comigo até o final que você vai gostar do conteúdo de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, muito prazer para você que não me conhece, meu nome é Henrique do canal Sem Vergonha. E aqui nesse canal eu falo muito sobre empreendedorismo, saúde financeira e como ganhar dinheiro de diversas formas no meio do empreendedorismo. Como o assunto de hoje é um pouquinho mais sério, quero trazer um conteúdo para vocês com relevância sobre cidades, sobre lugares que você pode achar que são mais baratos ou lugares que são mais frios ou mais quentes, se vocês preferirem. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Enfim, pessoal, hoje eu separei algumas cidades que você que está com interesse de vir para Portugal, que você talvez se interesse. Primeira coisa de tudo que vocês precisam saber, eu fiz uma colinha porque é muita coisa, então eu fiz algumas anotações aqui e eu vou lendo aqui para vocês entenderem basicamente o que eu tô falando. Primeiro de tudo, Portugal. Portugal, ela é separada basicamente por 18 distritos. E a maioria das pessoas, o que elas pensam? Quando elas vão vir para Portugal, elas pensam só em duas cidades, Lisboa e Porto. E na verdade, Portugal é uma cidade que tem muito mais do que isso. Existem muitas outras cidades. Então se você for parar para pensar, Portugal é uma cidade grande com muita infraestrutura. Existem sim alguns lugares ou algumas cidades que estão subdesenvolvidas ainda, que elas estão crescendo nessa lista que eu vou falar aqui para vocês. Mas existem muitas cidades também que estão bem desenvolvidas. Quando a gente fala em distrito, aqui basicamente é o estado. Quando a gente fala em freguesia, aqui basicamente seria o bairro. O que eu falo aqui de freguesia, geralmente eles falam muito freguesia, seria o bairro aí no Brasil. Bom, começando pela lista de hoje, a primeira cidade que eu vou falar aqui pra vocês é Faro. Faro, se você for pegar aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui tá o mapa, né? E Faro tá bem baixo, né? É uma cidade bem quente, uma cidade paradisíaca, existem águas cristalinas. Chegando lá, cara, você vai se deparar como se você estivesse no Brasil. É uma cidade bem quente, porém o problema de Faro é que é muito cara. E o valor lá, se você não tiver uma condição financeira muito boa, você não for uma pessoa aposentada, ou você não for um investidor, ou não for um cara que recebe muito, não é uma boa ideia você ir pra Faro, porque, cara, quem não tiver dinheiro, não é uma boa ideia. Se você morar em outra cidade e for pra Faro pra trabalhar, você pode até, mas, cara, não é recomendado. É uma cidade mais ou menos para pessoas que estão aposentadas ou que recebem valores todos os meses, então Faro é uma cidade cara. É uma cidade que eu talvez não recomendaria pra você que tá chegando aqui em Portugal. Se você já tiver estabilizado, tiver uma boa grana, beleza. Mas se você tá chegando, cara, não é uma boa dica pra você. A segunda cidade aqui que eu falo pra vocês é Beja. Beja, acho que talvez seja o primeiro nome que você tenha ouvido falar, porque é uma cidade que talvez não é muito falada, não é uma das maiores cidades. Até porque Beja é extremamente barato. Mas o problema de Beja é que é uma cidade que tá desenvolvendo, ela tá em fase de crescimento ainda, ela tá engatinhando. Basicamente, Beja é uma cidade que, cara, você vai sofrer para arrumar trabalho. Você pode conseguir alguma casa ali, pode ser por fato de ser uma cidade que está desenvolvendo, você consegue uma casa, consegue uma morada, mas dificilmente você vai conseguir trabalho lá. Mas se você conseguir, perfeito. Mas é uma cidade que ainda está engatinhando, está nos seus primeiros passos, então é uma cidade que talvez esteja muito afastada de tudo. Outra cidade aqui que seria bem bacana é Setúbal. Cara, Setúbal é uma cidade grande, é uma cidade legal, é uma cidade que geralmente a maioria das pessoas, o que elas fazem? Os portugueses ou as pessoas que estão em Setúbal, elas moram em Setúbal e vão para Lisboa, porque como é a capital de Portugal é Lisboa, então as pessoas geralmente moram em Setúbal, conseguem uma casa mais em conta, conseguem um arrendamento mais barato e vão para Lisboa, porque, cara, é um grande comércio. Lisboa é um nome, quando você pensa em Portugal, as pessoas falam o quê? Lisboa. Então Lisboa é a capital, mas as pessoas geralmente moram em Setúbal e vão trabalhar em Lisboa, pega a ponte, atravessa a ponte e tá em Lisboa. E tá tudo bem, porque Setúbal costuma ser uma das cidades que até que não paga tão bem, mas as moradas lá, você conseguir arrendamento costuma ser mais prático. Fora também que ela é banhada por mar. Então, cara, você pode tirar assim o seu lazer, chega no final de semana, você trabalha numa fábrica, trabalha de segunda a sexta, no final de semana você vai pra praia. Então, é uma cidade que é banhada por mar. Évora. Évora é uma cidade que ela tá em fase de crescimento. Tem problema que ela não é banhada por mar. Tem algumas indústrias, tem alguns lugares que você pode conseguir trabalho, mas, cara, é uma dessas cidades que ainda está em desenvolvimento, ela está crescendo, ainda não conseguiu alcançar. Por exemplo, ela não é que nem uma cidade aqui que eu posso dizer para vocês,
Leiria? Leiria é uma cidade que os brasileiros descobriram Leiria, então tem muito brasileiro em Leiria. Agora, Évora, cara, é uma das cidades que tá engatinhando ainda, então não tem tanta coisa, sabe? Agora, se você pegar, conseguir arrendamento, conseguir uma casa em Évora e for pra outra cidade, conseguir um trabalho em outra cidade, beleza. Mas Évora é uma das cidades que ainda está engatinhando. Cara, tem exceções, dá pra você conseguir? Dá, não tem problema, você pode conseguir trabalho lá, mas dificilmente você pode conseguir, mas não custa nada tentar, né? Porto Alegre. Porto Alegre é uma das cidades que costuma ser barata, como ela está em fase de crescimento também, o problema seria trabalho. Você pode chegar em Porto Alegre, você pode conseguir casa rapidamente, mas o problema vai ser trabalho, porque não tem muitas empresas, não tem muitos comércios, tem algumas coisas assim, mas é uma cidade ainda pacata, seria basicamente, vamos dizer assim, não é uma cidade de interior, mas é uma cidade que está se desenvolvendo ainda, então ainda não atingiu os seus passos, não conseguiu atingir o crescimento que queria. Uma cidade que dá para você arriscar, você pode tentar, mas se você fosse dar um tiro no escuro, talvez não seria uma ideal para você que quer começar. Talvez poderia ser até o ideal para você começar, até porque o que eu penso? Geralmente quando eu cheguei aqui, eu já quis ir para os centros comerciais, eu fui para Lisboa, fui para Cascais. Quando eu tava lá, eu já comecei a procurar as coisas, mas eu não tinha o discernimento de que eu precisava me encontrar primeiro, precisaria encontrar um trabalho, precisaria tirar a documentação. Então, o que eu pensei? Quando eu tive o contato com uma pessoa, eu falei, pô, tô precisando de trabalho, eu falei, não, vem pra cá. Geralmente, uma cidade de interior talvez seja o ideal para você começar, você conseguir um emprego, para você poder se levantar, para você poder juntar uma grana. Mas se você chegar já e quiser alguma coisa grande, talvez não seja o ideal. Outra cidade aqui que eu falo para vocês seria Santarém. Santarém é uma cidade bem quente, coladinha com Lisboa. Então, ou seja, o que as pessoas fazem? Elas moram em Santarém, elas têm residência lá, pagam baratinho no arrendamento e vai para Lisboa para trabalhar, porque os centros comerciais são um dos maiores. Lisboa é uma cidade muito grande, mas é como se fosse um tubarão. Se você estiver nadando, for um peixinho, ela vai te engolir. Então, Lisboa, cara, Lisboa é uma cidade que para trabalhar é bom, mas para morar é difícil porque é complicado. Eu vou falar ainda para vocês nesse vídeo basicamente sobre Lisboa. Outra cidade aqui que os brasileiros descobriram, essa cidade aqui, meu amigo, é que nem eu falei para vocês, é Leiria. Os brasileiros descobriram Leiria. Um tempo atrás eu tava pesquisando, tinha falado com um amigo meu que ele tá em Leiria, e lá ele me falou que era barato, só que acontece, conforme você vai chegando, vai mais pessoas chegando, mais brasileiros vão descobrindo e as pessoas vão falando sobre Leiria, os valores tendem a aumentar. As pessoas trabalham em fábricas, trabalham em grandes comércios e o valor lá de um arrendamento de uma casa ou de um quarto chega a aumentar. Isso acaba acontecendo porque as pessoas vão falando sobre a cidade e a cidade vai ficando um pouco mais cara porque as pessoas vão valorizando a cidade. Mas é uma cidade boa, com muitos trabalhos, com muito arrendamento, com muita infraestrutura e é uma cidade que está em fase de crescimento também. Ali é um centro, posso dizer para vocês, e é muita coisa que tem lá. É uma cidade que dá para você ganhar dinheiro. Se você estiver começando, dá pra você conseguir se desenvolver lá. Eu mesmo, se eu quisesse, poderia ir pra Leiria, porque meu amigo falou, cara, tem uma fábrica aqui, vem pra cá, vem trabalhar. Só que, cara, eu tô pensando no longo prazo, eu tô pensando em montar minha reserva de emergência, juntar minha grana, me estabilizar. Eu posso ir, só que o meu receio é que se eu for pra Leiria agora, é que se eu não tiver uma reserva de emergência e acontecer alguma coisa, vai tudo por água abaixo. Pela minha vontade eu iria, mas eu tô indo pelo meu racional, eu não tô indo pelo meu emocional. Então, o primeiro de tudo é fazer minha reserva de emergência. E eu só saio daqui com a minha reserva de emergência em mãos. Eu não posso me arriscar de fazer alguma coisa, trocar os pés pelas mãos. Leiria é uma cidade que, quando eu fui, eu fiquei encantado, porque é uma cidade muito bonita. Chegamos em Lisboa. A cidade de Lisboa é um centro comercial. É uma cidade basicamente que, cara, você chegando lá é uma cidade que tem tudo. Você vai ver os grandes comércios, você vai ver as grandes empresas. Se eu não me engano, a Microsoft fica lá. Então, é uma cidade que é grande e a cidade luz. É como quando você fala de Brasil, o que você pensa? Uma das maiores cidades é Rio de Janeiro. Embora ela não seja a capital, Rio de Janeiro costuma ser o cartão postal do Brasil. Então, é a mesma coisa. Quando você fala de Portugal, geralmente as pessoas pensam em Lisboa. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, pra desmistificar, porque não só tem Lisboa, não tem Porto, tem muitas outras cidades, tem Braga, tem Viana do Castelo, tem Leiria. Cara, tem muitas cidades aqui. O que você precisa fazer é pesquisar.
Se você pesquisar, você vai ter acesso às informações. Lisboa é um grande comércio, porém não é para qualquer um. Se você chegar e você bobear, tiver achando que é festa, diversão, brincadeira, você vai ser engolido pelo centro comercial, porque cara, não é fácil. Lisboa é uma cidade maravilhosa, mas se você não estiver atento, não estiver sempre prestativo, não estiver sempre olhando para os lados, você vai ser engolido pela cidade, porque as coisas lá não são baratas, não são fáceis e é para quem quer correr atrás. Então, fica para vocês, Lisboa é uma cidade boa, é uma cidade maravilhosa, mas não é uma cidade para brincar. Bom, chegando em Castelo Branco, é uma cidade onde tem muita indústria, muitas fábricas. Serra das Estrelas, eu lembro quando eu postei uma vez na foto de um amigo meu. Serra das Estrelas é uma cidade que é muito fria também. Se você for para lá, é uma cidade que você tem que levar agasalho, coberta, tem que ter aquecedor, porque é uma cidade muito fria. Então, é uma cidade que, cara, dá para você conseguir trabalho. Trabalho não é um problema, mas tem que tomar muito cuidado, porque é uma cidade que ela vai te engolir pelo frio. Então, se você não gosta de frio, talvez não seja uma das melhores opções para você. Por ser situada no norte, é uma cidade que tem muitas oportunidades, mas é uma cidade que é muito fria, assim como eu falei para vocês. Então, se no primeiro dia que você chegar, você puder comprar um aquecedor, talvez seja uma boa indicação para você. Chegando na cidade de Coimbra, Coimbra costuma ser uma cidade onde tem muitos estudantes. Para você que vem para cá com visto de estudante, quer cursar alguma faculdade ou algo do tipo, é uma cidade onde tem muitos estudantes, é uma cidade bastante divertida, muita juventude, tem muitas pessoas legais. Quartos você consegue achar quartos a partir de 200, 300, você consegue achar quartos em conta, mais barato, mas você precisa pesquisar isso porque é uma cidade que tem muitos jovens e aqui os jovens às vezes não são muito bem vistos, ainda mais estudantes. Recebi relato de uma amiga minha uma vez que ela falou que uma senhora não queria alugar o quarto porque era para estudante, e alguns estudantes aqui às vezes eles acabam não pagando o quarto e às vezes acabam não tendo muita credibilidade. Coimbra costuma ser uma cidade muito jovem para você que gosta de festa, curtição. Fora esses problemas que eu falei de Coimbra, um deles é que não é barato, a água ali que é do mar é muito gelada, então algumas pessoas já vi algumas reclamações referentes a isso. Mas são algumas coisas que são de Coimbra, mas faz parte. Sempre quando você quer escolher alguma coisa, sempre vai ter o lado bom e o lado ruim. E o lado ruim e o lado bom de Coimbra é isso. Agora chegamos em Aveiro. Aveiro é uma das cidades mais turísticas de Portugal. Lá é onde fica a Veneza Portuguesa e lá também tem a Rua dos Guarda-Chuvas. É uma cidade muito bonita, lá tem muitos comércios, restauração. Lá costuma ser um dos polos industriais onde as pessoas moram em Águeda e costumam ir para Aveiro. Águeda costuma ser um lugar barato para se morar, mas as pessoas vão em Aveiro para trabalhar, porque lá tem muitos polos industriais, tem muitas empresas, tem muitas indústrias, tem muitos comércios. Então, para trabalhar em Aveiro é uma cidade muito legal, turística é muito legal, porém é um dos lugares que costuma ser um pouquinho caro. É um lugar para você que, se você for, dependendo do lugar, você for procurar um arrendamento, uma casa, costuma ser um pouquinho mais salgado, entendeu? Mas Aveiro não deixa de ser uma cidade muito bonita, turística e um lugar muito bom para se morar. Chegando em Viseu, lá costuma ser e foi dito por muitas pessoas que é a cidade mais feliz. Existem pessoas lá muito felizes, muito satisfeitas, costuma ser uma cidade muito bacana para se viver. Então Viseu é uma cidade bonita demais para se morar. Bom, chegando em Guarda, Guarda ainda está em fase de crescimento, então não tenho muito o que falar sobre Guarda, apenas que se você for procurar arrendamento você consegue. Agora, trabalho costuma ser um pouco complicado e um pouquinho difícil, mas embora o que eu esteja falando aqui para vocês, é uma cidade que está em fase de crescimento, então, cara, Guarda, você pode ter problemas para encontrar trabalho. O que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que em momento algum eu estou difamando alguma cidade, eu estou falando que pode haver de você encontrar dificuldades para encontrar trabalho ou você encontrar arrendamento ou casas mais caras. Então, nenhum lugar que eu estou falando aqui para vocês é um empecilho. Apenas o que eu estou falando para vocês é que você pode encontrar alguma dificuldade na hora de procurar alguma casa ou procurar algum trabalho nessas cidades. Bom, chegando em Porto, é uma cidade maravilhosa. Meu amigo morou em Porto e ele não me falou nenhuma coisa ruim de Porto, apenas coisas boas. Porto costuma ser uma cidade, embora não seja a capital de Portugal, é uma cidade muito grande, muito extensa, tem muitas oportunidades, tem muitas vagas de emprego, pessoas querendo trabalhar, comércios, negócios. Porto é uma cidade, assim como eu falei para vocês, seria uma capital
capital. Você pode chegar em Porto, mas você tem que ter muita atenção. Não costuma ser muito barato, até porque Porto é uma cidade grande, existem muitas oportunidades. Costuma ser uma cidade que, cara, toda cidade que você for, você vai trabalhar. E se você vacilar, se você não prestar atenção, você pode ser engolido. Porque Porto é uma cidade muito boa, muito bonita, mas tem que ter muito cuidado. Chegamos em Braga. Braga costuma ser uma das cidades que é a maior comunidade aqui de brasileiros. Então, você chegando em Braga, você vai ouvir muitos sotaques, muitas pessoas falando diferente, muitos brasileiros. Então, é uma cidade acolhedora para brasileiros, é uma cidade muito boa para você. Talvez não seja tão boa para você que você não quer viver com brasileiros. Então, se você chegar em Braga, você vai dar de cara com muitos brasileiros na cidade de Braga. Fica ao seu critério, se você quiser ir para Braga ou não. Mas é uma cidade muito acolhedora. O porém de Braga é que no verão ela é mais cara e no inverno ela costuma ser mais barata. Dependendo da época que você for, você já entendeu. Costuma ser mais cara no verão. Bom, chegamos em Vila Real. E Vila Real faz fronteira com a Espanha. E o que acontece? Geralmente as pessoas pegam o seu carro, sobem até a Espanha, abastecem e voltam para Vila Real. Porque geralmente costuma ser mais barato. Isso acontece em outra cidade também, mas quando você vai em Vila Real, você vai perceber diferença de preços. Se você achar que está muito caro o preço, simplesmente o que você vai fazer é subir para a Espanha e comprar lá, seja alimentos, seja gás. O gás aqui costuma ser um dos mais caros. Eu moro em Cortesia, é uma cidade aqui um tanto quanto cara, por ser interior. E o que acontece? É uma cidade que o preço do gás aqui, o gás é muito caro, costuma ser caro. Então aqui em Cortesia eu pago em média R$34,50, R$34,50. Se eu morasse em Vila Real, provavelmente esse valor seria de 16, 18, 20, talvez no máximo até 24. Você consegue sentir a diferença nos preços. Vila Real, por fazer fronteira com a Espanha, costuma ser mais barato. Até porque se ela não for barato, as pessoas vão comprar na Espanha. Então, pelo que eu tô falando aqui pra vocês, Vila Real talvez seja uma boa ideia para você que tá começando ou para você que tá chegando aqui e não tenha muito dinheiro. Bom, agora eu vou dar uma dica importante aqui pra vocês referente às regiões nortes. Gente, eu tô gravando esse vídeo aqui, mas eu já tô com frio, eu vou colocar minha blusa daqui a pouco. Bragança, Viana do Castelo, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu, Braga, Vila Real, Aveiro, Porto. Comprem um aquecedor no primeiro dia que vocês chegarem. E cara, você vai se arrepender se você não comprar porque é muito frio. Essas cidades que eu falei aqui pra vocês, se vocês não tiverem aquecedor, não tiver bem agasalhado, se vocês não se cuidarem devidamente, além de vocês ficarem constipados, é muito perigoso vocês ficarem muito pior, muito doentes. O frio aqui não é brincadeira. É muito gelado, então dessas cidades que eu falei, talvez seja o ideal você ter um aquecedor na sua casa. Bom, chegamos em Viana do Castelo. Lá o gás costuma ser barato, faz muito frio, bastante trabalho para você que quer trabalhar, e é uma cidade portuária. O que seria uma cidade portuária? Geralmente é uma cidade onde tem os portos, onde você vai, o pessoal pega os peixes, vai pro mar, faz pesca. Para você que quer esse tipo de trabalho, para você que tem interesse em trabalhar nesse tipo de área, talvez Viana do Castelo seja o ideal para você. Ou para você que não conhece, mas quer se arriscar a trabalhar no mar ou trabalhar em outro tipo específico, a parte portuária talvez seja uma ideal para você. Viana do Castelo é uma cidade muito grande, muito bonita, e é uma cidade que tem muitas oportunidades. Talvez o ideal, Viana do Castelo, caso você tenha interesse, seja o ideal para você. Chegamos na última cidade da nossa lista, que é Bragança. Bragança, assim como Vila Real, é uma cidade barata, que faz fronteira com a Espanha. Então é uma cidade que, cara, você chegando lá vai ter muitas oportunidades. É uma cidade que é bem desenvolvida, é uma cidade bem grande. Então se você chegar, você vai ter muitas oportunidades, talvez muitas coisas que talvez em outras cidades você não tenha, pelo fato de fazer fronteira com a Espanha. E é próximo da Espanha, ou seja, você tá perto de tudo, e se você achar que o preço ali não é justo, não é bom, você chegando lá, você vai pagar mais barato se você subir para a Espanha. Esse foi o vídeo de hoje. O intuito desse vídeo era mostrar para vocês alguns outros lados, porque o que acontece? As pessoas têm uma visão totalmente diferente de quando você quer ver o lugar e quando você está no lugar. Pode ser que o que eu tenha falado aqui para vocês talvez não seja a sua realidade, porque o que acontece? A realidade das pessoas são totalmente diferentes. A minha realidade é que eu sou solteiro, independente, moro sozinho, e se eu sair hoje daqui
daqui eu posso ir para um quarto e procurar um arrendamento para mim. Você pode ser uma mãe solteira com filho, você pode ser uma família com 8 pessoas, você pode ser um cara sozinho assim como eu. Então varia muito, vai depender. A sua realidade é aquilo que você vive e a minha realidade talvez seja diferente da sua realidade. Então quando você for fazer, faça um planejamento. Assim como eu falei para vocês, é bom você pesquisar, você procurar se atentar às informações para que você não faça tudo simplesmente pelo que eu tô gravando aqui para vocês. É bom você procurar as informações, mas você ter um olhar clínico e filtrar tudo que a gente escuta, até porque na internet tem muita mentira. Mas enfim, eu vou fazer agora para vocês um top 5 das cidades aqui que eu gosto e que eu moraria. Primeiro, eu não posso deixar de falar de Leiria, é uma cidade, bem antes do meu amigo falar, eu gosto bastante. Segundo, Porto, é uma cidade grande, eu gosto do, sabe, eu não gosto de interior. Pra mim aqui às vezes é meio complicado morar aqui porque é afastado de tudo, é meio vazio. Terceira, Viana do Castelo, é uma cidade que eu acho que eu iria, que é muito bonita. Outra cidade aqui que eu pensei aqui que talvez seria uma boa pra mim ou pra você também, seria Castelo Branco, é uma cidade muito legal que eu tenho vontade de conhecer. E por último, e não menos importante, Vila Real, porque faz fronteira com a Espanha e costuma ser uma cidade barata. Qual dessas cidades que eu falei aqui você mora? Se tem alguém de alguma dessas cidades que eu falei aqui, comenta aqui no vídeo que eu quero saber se você é aqui de Portugal, se você vai para alguma dessas cidades que eu falei. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique do canal Sem Vergonha e até o próximo vídeo.